Boa noite, tudo bem, pessoal? Hoje vamos começar mais uma live, dessa vez com uma convidada especial, que é a minha amiga Eduarda Rodrigues, faz doutoramento comigo aqui em Portugal e essa live vai ser interessante porque ela vai falar a respeito do sistema educativo português e nós vamos tratar de ver quais são as possibilidades já previstas, o que é que tem de organizado para a volta às aulas, uma vez que aqui no hemisfério norte, né, aqui em Portugal, as aulas recomeçam a partir desse mês de setembro. Então nós temos uma diferença em relação ao calendário letivo brasileiro e isso acaba criando uma certa confusão, mas a ideia é mostrar como que os trabalhos aqui, né, são feitos para poder atender a demanda local e como que houve preparativos e uma série de medidas para lidar com essa situação. Então, vou chamar aqui a minha convidada para que ela apareça e nós possamos começar a falar a respeito desse assunto, né? Já informo que como ela vai lidar com o sistema educativo português, pode ser que haja necessidade de alguns esclarecimentos, né? Uma vez que é um sistema diferente do nosso e que nomenclaturas e tem algumas diferenças, algumas organizações um pouco diferentes. Olá, Eduarda. Olá, Boa Milka, boa noite. noite. Tudo bem? Tudo, obrigada. Está tudo bem por aí? Tudo bem. Deixa eu começar apresentando a direito, né? Eduarda Sim, Rodrigues, ela sim. é educadora de infância aqui em Portugal, tem mestrado na área de avaliação externa de escolas e faz doutoramento na área de ciências da educação, na especialidade de desenvolvimento curricular, e o objeto de estudo dela é a avaliação externa de escolas e a autoavaliação escolar. É isso mesmo? Sim, exatamente. Muito bem. É porque é muita coisa a dizer, né? Então tem que tomar cuidado para não errar em nada. De Tal e qualquer qual. forma, é bom falar contigo, não apenas porque és uma pessoa que está em sala de aula, mas principalmente porque é alguém que vai poder falar com muita propriedade a respeito do assunto, a respeito de tudo que a gente já falou antes, né? Temos falado sobre isso, tenho aprendido como funciona o sistema educativo aí em Portugal e, enfim, é uma maneira de tratarmos desse assunto. Então vamos lá. O que é que me dizes a respeito dessa situação? Vamos começar falando como é que o sistema se organiza. Olha, eu antes de mais quero dizer uma coisa que eu acho que é importante salientar. Eu estou a trabalhar não na rede pública, portanto eu não trabalho para o Estado, eu trabalho para a Segurança Social. Aqui em Portugal tu tens dois tipos de instituições, aliás três. Tens as escolas públicas que trabalham, que são funcionários do Estado, tens as escolas completamente privadas que trabalham para uma entidade privada e depois tens as escolas que trabalham, que é o meu caso, que é o que nós chamamos de uma IPSS, uma instituição particular de solidariedade social e que normalmente é um ensino que, apesar de ser privado, tem uma comparticipação do Estado, ou seja, o Estado financia de alguma forma essa escola de modo a conseguir abarcar um maior número de crianças na rede pré-escolar, percebes? E então eu trabalho numa escola dessas e mesmo em termos de doutoramento, o meu foco de estudo é não só a avaliação externa das escolas, mas das escolas privadas e públicas. Portanto, elas são avaliadas para já de maneira diferente, por entidades diferentes, mas o Estado quer, de alguma forma, conseguir avaliar todas as escolas públicas e privadas da mesma maneira para que haja uma certa coerência e para que, quando se fale de que uma escola está bem ou mal posicionada ou a funcionar bem ou mal, que estejam a falar dos mesmos critérios. Entendes? Perceber. Sim, Pronto. na E então, verdade, é uma maneira de tentar.
padronizar os critérios para que todos consigam ter uma educação relativamente uniforme. Exatamente. Com esta situação da pandemia, portanto, todas as normas que são distribuídas em Portugal para as escolas são comuns. Portanto, quando há uma lei que sai, ou orientações que nós devemos seguir, ou pelo menos aplicar, são para aplicar em todas as escolas, sejam elas públicas, privadas ou de ensino cooperativo, como é o meu caso. Percebes? Pronto. Sim. E então, no caso da pandemia, nesta situação, isso foi muito importante também, não é? Porque não há escolas que possam facilitar mais ou menos, ou que tenham mais condições ou menos. Todas elas têm que mostrar mais ou menos o mesmo tipo de condições de segurança e aplicar as normas que estão a ser distribuídas. E eu acho que isso é muito importante, porque toda a gente sabe o que é que tem que fazer mais ou menos, porque isto tem sido um bocado confuso, não é? Porque eu acho que ninguém estava à espera. E mesmo e eu posso falar da minha experiência pessoal, quando em Portugal nos mandaram, me disseram para eu ir para casa durante algum tempo, que não sabíamos como é que isto ia ser, foi logo 2 ou 3 meses depois de ter acontecido na China, quer dizer, isto foi em janeiro, em março já estávamos todos em casa. E supostamente eu vinha para casa 15 dias, não é? Sim. Eu iria para casa durante 15 dias, e foi assim uma situação que nós não estávamos muito preocupados no que é que ia acontecer aos garotos. Era como se provavelmente íamos estar ali uma semanita de férias, ou 15 dias, quando a coisa começou a complicar e nós percebemos que tínhamos que fazer alguma coisa, que os meninos estavam em casa e que tínhamos que fazer alguma coisa por eles. Foi muito complicado. Foi muito complicado porque, por exemplo, dou-te o meu exemplo pessoal. Em minha casa ficámos de repente 5 pessoas, não é? 5 pessoas a termos que trabalhar. E 5 pessoas a ter que. Eu, professora, a precisar de computador, 3 filhas a precisar do computador, o marido a precisar do computador. Para começar, a gestão de computadores foi complicada. Mas nem era só isso. O lugar. A dada altura parecia que não havia espaço em casa para cada um de nós ter um bocadinho de privacidade, não é? Pronto. Não imaginas, os primeiros 8 dias, quando começou a haver aulas online, foi a loucura total. A loucura total, porque era, mas eu agora tenho aula, preciso do computador, mas foi muito, muito complicado. Eu, enquanto professora, ainda por cima do pré-escolar, que não sei como é que é no Brasil, mas aqui não está assim aquela. A pré-escolar, como não é obrigatório em Portugal, não é obrigatório, é aconselhável, mas não é obrigatório, acaba por ser assim um ensino um bocado marginalizado, um bocadinho posto de parte. Então os pais que tinham 2 filhos, um no pré-escolar e o outro que não estivesse no pré-escolar, o computador era para o outro menino. E portanto, isso do pré-escolar tivesse acesso ao computador e às atividades que eu mandava e às aulas que eu fazia. Muito bem se não tivesse paciência. Que é uma coisa que não acontecia nos outros graus de ensino, não é? Os pais, os pais tivessem um menino a aprender a ler e a escrever e outro que estivesse a aprender já no vosso ensino médio, no ensino secundário, de certeza absoluta que iam tentar arranjar maneira de fazerem os dois, não é? Resolver a situação. Eu quero só fazer né, uma explicação aqui, porque primeiro que o ensino em Portugal ele é dividido em 3 ciclos, né? Existe um primeiro ciclo que vai até mais ou menos o Natal, um segundo ciclo que vai de janeiro até a Páscoa, não é isso? Sim, E um sim, ok. terceiro ciclo que vem logo depois da Páscoa, que é mais ou menos isso. Sim. Então, na Nós verdade, passamos. o comprometimento que a pandemia causou foi mais para esse terceiro ciclo, que é o ciclo final e que coincide com os exames nacionais que os alunos do secundário vão fazer. Então, os pais Exatamente. fazerem essa escolha acaba sendo relativamente justificada, né? Sim. Portanto, nós chamamos, são 3 períodos. Nós chamamos, é o primeiro período, o segundo período e o terceiro período, e não é por ciclos que nós falamos. E isto aconteceu no meio do segundo período. E, portanto, toda a gente pensou que iam perder o resto desse período, mas que no terceiro período, portanto, no tal terceiro ciclo, como tu falavas, que a coisa voltava à normalidade. Não aconteceu. O que aconteceu foi que tentaram ao máximo não prejudicar exatamente os alunos de secundário que teriam exames, não é? Principalmente os do 11º ano e do 12º ano.
que são aqueles que efetivamente têm exames. Portanto, no ensino secundário, portanto, o vosso ensino médio, os alunos têm duas fases de exames. Portanto, eles têm disciplinas que são consideradas trianuais, bianuais ou anuais, ou só anuais, dependendo se é uma disciplina que acompanha o 11º e 12º ano, que são os 3 últimos anos de escolaridade obrigatória. Isso equivale no Brasil ao primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Né? É o Pronto. 11º e 12º aqui de Portugal. Exatamente. Pronto. E há disciplinas que são como, que, por exemplo, português, matemática, existem no 10º, no 11º e no 12º. Depois as crianças, conforme a área que escolhem, se escolhem humanidades, escolhem ciências, têm disciplinas que têm durante o 10º e o 11º ano. Ou biologia, ou história, ou inglês, ou fisicoquímica, entendes? Depois há disciplinas que efetivamente depois voltam a ter no 12º ano, mas aí já é de uma forma mais específica. Os exames aqui em Portugal funcionavam, até este ano, portanto, as crianças escolhiam 2 exames das 4 disciplinas que tinham no 10º e 11º ano, entendes? Portanto, eles tinham 6 disciplinas, 4 dessas disciplinas seriam para ser avaliadas, eles escolheriam 2, aquelas que eles acham que eram as que lhe vão dar acesso ao ensino superior. No 11º ano faziam o exame a essas 2, e portanto seria a matéria de 10º e de 11º ano. E no 12º ano faziam aquelas que são as dos 3 anos e que eram obrigatórias e que eles tinham que fazer obrigatoriamente aquelas 2 disciplinas, que é matemática e português. No caso das ciências, e pronto. No caso das ciências estou a falar melhor, assim, com mais conhecimento por causa da minha filha mais velha. Pronto. O que é que aconteceu este ano? Minimizaram, para conseguirem minimizar mesmo o número de alunos que estivessem no próprio exame. Portanto, as crianças foram só obrigadas a fazer o exame que fosse efetivamente necessário para a universidade. Ou seja, tu imagina que tu queres entrar numa universidade que te pede o exame de matemática, tu estás no 11º ano, tu não vais precisar de fazer nenhum, por exemplo, nem de biologia, ou de geometria descritiva, ou de fisicoquímica, do 10º e do 11º ano, e só farias para o ano, 12º ano, o de matemática, entendes? Sim. Para minimizar não só o número de alunos em exame, e também para facilitar um bocado facilitar, desculpar, não sei que termo é que é de usar muito bem, mas o facto das crianças poderem não estar devidamente preparadas para o exame, entendes? Sim. Pronto. E isso causou algum impacto, porque notou-se que por um lado foi excelente, porque assim, efetivamente, estarem a fazer exames só porque sim, não faz muito sentido, eles devem fazer os exames que são necessários, e mesmo assim, pronto. Se eu vou concorrer a uma escola que me pede o exame de matemática, estar a fazer o exame de biologia e de fisicoquímica só porque sim, mais o de português e o de matemática, é criar um stress ainda maior nestas crianças que depois já se veem aflitas numa situação normal, quanto mais numa situação em que não se sentem muito seguras, mesmo Sim. que tenham sido bem preparadas. Não é? Mesmo que tenham sido bem preparadas. Porque, efetivamente, no 12º ano, no terceiro período, ou no terceiro ciclo, como tu falas, nessa terceira parte do ano escolar, quem vai fazer exames, os professores focam-se mesmo nessa parte do exame. E, portanto, não vão estar a dar matéria nova. Vão estar a fazer a revisão de todas as matérias que deram, retirar dúvidas do que é preciso. Portanto, é um bocadinho isso que eles fazem. E, efetivamente, os meninos, se tivessem que estar preparados, já estavam. Não é? Faltaria então esse limar de pormenores. Pronto, eu acho que nesse sentido a pandemia trouxe um alívio em termos de exames. Mas pronto, vamos ver como é que vai agora correr, porque segundo se consta houve um inflacionamento muito grande de notas e agora já está aí uma série de o que resolveu de um lado atrapalhou de outro, né? Exato. Agora vai haver uma série de inspeções às escolas para ver até que ponto é que as notas são corretas ou não, ou se foram inflacionadas para ajudar um bocadinho. Pronto. Está aí agora uma outra parte a ver. Vamos ver como é que vai acontecer. Pois é, eu quero só aproveitar aqui, teve um comentário da Silvânia falando que a fase de adaptação inicial deixou todos confusos. E o que nós ficamos sabendo, né? Eu acompanhei muitos amigos professores
e que tinham filhos em idade escolar, que é exatamente o seu caso, Eduardo. O que nós ficamos sabendo aqui foi exatamente isso, né? Que em casa, às vezes, tinham apenas um computador para lidar com a situação, e o professor tem que trabalhar, mas o filho precisa ter as aulas, e isso cria uma confusão muito grande. Escolher, às vezes, para quem tem 2 ou 3 filhos, qual é o que vai usar o computador é cruel, porque nessa hora é como se você tivesse retirando do outro a oportunidade de estudo, mas não é exatamente isso, mas é o sentimento que acaba ficando, porque as pessoas não têm como virar um computador, não tem como criar aquele equipamento, então isso cria um problema. E ainda tem a questão das aulas pela TV, né? A televisão acabou trazendo as aulas que, de certa forma, foi positivo, aliviou um pouco o constrangimento de não ter o computador, mas nem sempre era uma aula muito atrativa. Pelo menos no Brasil, a gente tem tido algumas críticas em relação ao que vem sendo oferecido de material, de aulas, esse tipo de coisa. Mas aqui, o que você sentiu a respeito do que foi oferecido em relação a essas aulas? Como é que foi essa relação, já que você tem, né, as filhas que estão em fase escolar? Olha, a minha filha mais velha tem 18 anos, não é? Como sabes, e ela estava no 12º ano, portanto, naquela fase de entrar na universidade. Depois tenho a minha filha do meio, a minha Helena, que esteve no 7º ano, portanto, a meio do 2º ciclo. Portanto, cá em Portugal, como tu sabes, tens o primeiro ciclo, são os primeiros 4 anos de escola, não é? Sim. Depois tens um 2º ciclo, que são mais 2 anos, é o 5º e o 6º. E depois tens o terceiro ciclo, que é o 7º, 8º e 9º ano. É o que nós chamamos do ensino básico. Portanto, são 3 ciclos do ensino básico. A Helena estava no 7º ano do ensino básico. A escola veio oferecer aulas, aulas até ao 9º ano. Portanto, as aulas seriam do primeiro ciclo, portanto, os primeiros 4 anos, muito na parte da manhã, e depois à tarde havia 30 minutos de aula em que, por exemplo, o horário da Helena eram 2 ou 3 aulas logo no início da tarde. E eu assisti várias vezes. Claro que para crianças com 12 anos, 13 anos, uma professora a falar na televisão, que aborrecido, ai que chato, eu ainda dei isto agora, e a minha professora acabou de falar isto na sala, no computador. Mas eu achava muito interessante, achei que estavam, a maior parte delas, das que eu vi, atenção, das que eu vi, não estou a dizer que não possa ter havido uma outra coisa mais enfadonha, ou mais, mas de um modo geral, aquilo que eu assisti era bastante interessante. Era bastante interessante. Tinham a preocupação de tornar a coisa engraçada. Por incrível que pareça, uma das aulas que a minha filha gostava imenso, que eu achei que ia ser um bocadinho ridículo, eram as aulas de educação física. Ah, é? Que tinha aulas de educação física, então havia uma pessoa a fazer ginástica, não é? E dizer para ela fazer, e ela achava interessante a fazer. Até porque, para tu teres noção, os próprios exercícios estavam planeados para um espaço pequeno. Portanto, quem preparou aquelas aulas tinha perfeita noção de que as crianças não tinham propriamente um pavilhão gimnodesportivo ou uma garagem. Podiam estar só na sala ou no quarto, entendes? E eu acho que notou-se em algumas aulas essa preocupação. Por exemplo, as aulas que eram comuns, por exemplo, o francês ou o inglês, que há várias crianças que têm vários níveis de inglês ou de francês, notava-se que havia a preocupação de conseguirem abarcar toda a gente, de conseguirem se calhar não puxavam muito por aqueles que já estavam muito desenvolvidos, mas também não os deixavam para trás, nem deixavam que aqueles que estavam agora a começar ficassem muito perdidos. Eu acho que havia essa preocupação, sabes? E eu, de um modo geral, tenho uma crítica positiva. Aliás, mesmo as aulas de português que eu assisti, achei muito interessante a forma como elas faziam as análises dos textos. Não sei se chegaste a ver alguma, mas a forma como elas diziam, olha, usavam, por exemplo, canções portuguesas de cantores portugueses com o tema, por exemplo, dos descobrimentos ou com o tema do mar. Depois iam buscar, por exemplo, o canto dos Lusíadas, em que cruzavam ali informação, e portanto era uma coisa. Elas buscavam uma interdisciplinaridade, né? Sim, Era uma sim, maneira de pegar sim. textos distintos
Sim, e cruzar de maneira interessante, porque sim, eu percebi que houve uma preocupação em tentar estimular as crianças de forma que elas não abrissem mão da aula, que elas exatamente. conseguissem ficar presas ali naquele Sim, momento com aquele estudo que estava sendo oferecido. sim. Agora, assim, também penso que seja muito complicado e eu senti muita dificuldade em conseguir, hum, como é que eu tenho de explicar? Controlar tudo isto. Chegou uma dada altura que eu tive que confiar nas minhas filhas. Entendes? É muito complicado tu conseguires estar a perceber se a tua filha efetivamente está a assistir às aulas ou se está a fazer de conta. Pronto. Estás a entender? Houve muitos casos de pais que diziam que quando se apercebiam estavam em chat com outros colegas e foi assim um bocadinho complicado, sabes? Foi um bocado complicado. Depois houve também situações que eu também me apercebi de professores, de alunos que não queriam aparecer online por uma questão de proteção de rosto, percebes? Teve toda uma situação a respeito de microfones fechados, câmeras fechadas, e isso acaba criando assim, uma relação que tem que ser de muita confiança, porque Exatamente. não se sabe se com a câmera e o microfone fechado se tem alguém do outro lado, né? Tal e qual. E quando tu passas assim no quarto só a fazer de conta que vais buscar uma coisinha para ver se está tudo a correr bem, estás a ver? E de repente está tudo preto, no ecrã está tudo preto, quer dizer, nem o professor está online, o que é que se passa aqui? Havia situações assim um bocado caricatas, sim, e eu tive algum problema, eu tive alguma dificuldade em controlar, até porque depois, no meio disto tudo, estava o meu marido a trabalhar e estava eu a trabalhar. Porque eu também tinha que preparar as coisas para os meus garotos e eu também chegava a ter aulas síncronas com as minhas crianças, o que também foi outro pagode, não é? Porque, olha, uma coisa é certa, eu aprendi imenso com a pandemia nesta situação, porque como tu sabes, que nós somos colegas de universidade, que há uns anos atrás usava-se muito que eu uso muito bem o computador na ótica do utilizador. Não sei se existia esta frase, esta frase no Brasil se usava muito, mas aqui usava-se muito. Eu uso do computador na ótica do utilizador, ou seja, eu uso naquilo que eu preciso. Tudo o Sim. que era online, lives, plataformas para aulas, potenciais aulas não, mas atividades assim online, zero. Nunca fiz isso, Aplicativos, nada, plataformas, metodologias para uma educação à distância ou remota, nada, né? Mas isso, Eduardo, assim, zero. eu só estou te interrompendo um pouco, porque essa realidade ela também tem muito a ver com o Brasil. E aí, assim, para me solidarizar um pouco contigo, o que eu posso dizer é que nós temos nas nossas escolas brasileiras muitos professores que têm alguma iniciativa que tem um interesse em trazer isso já como uma prática recorrente. Mas eles são percentualmente uma minoria. Claro, A maioria usa o computador nessa lógica do utilizador, de fazer apenas aquilo que é o básico e necessário, e nesse sentido, eu acho que todos tiveram que fazer um upgrade na relação com a tecnologia, né? exatamente. E depois uma coisa que aconteceu muito interessante cá em Portugal é que algumas editoras, tipo a Porto Editora, que é portanto, uma editora que trabalha com muitos livros escolares e que tem muito material virtual que tu podes utilizar, disponibilizaram todos os documentos pedagógicos, os livros, documentos, tudo que tu quisesses, disponibilizaram para os professores e para os pais, para como se fosse um suporte extra na ausência do professor físico, percebes? E eu, claro, eu estando em casa e depois quando me vi nesta situação, comecei a explorar tudo e mais alguma coisa, comecei a tentar fazer formações online, comecei a tentar, com colegas que eu já sabia que usavam, tentar perceber até que forma é que isto, o que é que eu poderia fazer, não é? E eles tinham documentos e tinham formas pá, coisas preciosíssimas que eu podia já ter usado, percebes? E que nunca Uhum. usei por disparate. Mas também é assim, eu também compreendo uma coisa. Eu sei que, por exemplo, há anos que é muito mais anos escolares, digamos assim.
E eu tenho crianças dos 3 aos 6 anos. Quer dizer, muito daquilo que se passa na minha sala é físico. É aprender, é o estar junto. Não faças assim, faz assado. Olha como é que se faz. Olha o pincel, olha o recorte. É muito físico, quer dizer, E tem muito que é sinestésico, né? Perceber exatamente. textura, perceber formatos. Isso é dessa faixa etária, né? É muito Exatamente. típico. Pronto, e então, quer dizer, nunca senti muita necessidade. Vou muitas vezes, sim, à internet buscar ideias para alguns trabalhos, para não ser sempre, não se tornarem coisas muito rotineiras, isso sim. Ahm, mas, por exemplo, eles disponibilizavam, deixa-me, por exemplo, experiências, como é que eu te explico? Que tu podias, sei lá, de física, de química, de biologia, usar assim determinados conceitos com coisas muito simples. E eles tinham lá alguns exemplos para fazer que eu, uau, que fiz! Mas nunca tinha me dado ao trabalho sequer de procurar, estás a entender? E eu assim, tantos recursos ali assim tão bons e que eu nunca usei. Mas também é como eu te digo, todo este tempo foi uma aprendizagem, porque eu comecei, quando eu vim para casa, é como eu te disse, nós estávamos a pensar que aquilo fosse uma coisa muito simples. Um, no pátio da escola, a minha escola é fantasticamente grande, tem vários espaços exteriores. No último dia, tipo, antes, 10 minutos de estarmos todas a sair de escola para fora sem saber o que é que ia acontecer, a diretora da minha escola chegou à nossa beira, tipo, meninas, vamos ficar em casa, pelo menos estes 15 dias vamos ficar em casa, vamos ver como é que isto evolui. O que é que acham que devemos fazer, o que é que não devemos fazer. Ficamos todas a olhar umas para as outras, sabes? Surgiu a ideia de usarmos pelo menos uma atividade por dia, mandarmos para casa uma atividade por dia, mandar qualquer coisa para os meninos irem fazendo. Pronto. E foi assim, durante 8 dias ou 15 dias, aqueles 8 dias ou 15 dias, foi assim. Quando nós vimos, ou pelo menos quando eu me comecei a perceber que as coisas não iam ser assim tão fáceis, que tinha que ser uma coisa mais estruturada, eu tive que repensar a minha atuação. Não é? Eu tive que repensar o que é que eu estava a mandar fazer. E depois é muito complicado tu planificares uma coisa que vais mandar para os pais fazerem, em que eles não são propriamente educadores, não é? Em que não sabem, não conseguem perceber muito bem porque é que eu quero aquela atividade em específico. Às vezes pode parecer uma coisa muito banal e podem estar conteúdos que eu considero pertinentes para o desenvolvimento dos meninos, e depois ter que mandar uma série de atividades em que todos tivessem acesso, com grupos, como eu o ano passado tinha um grupo que tinha várias crianças com 3 anos a fazer 4, duas crianças com 4 a fazer 5, e 11 crianças com 5 a fazer 6, portanto, que iriam para a escola. Eu tinha que prepará-las para irem para o nível seguinte da escolaridade, e uma criança com necessidades educativas especiais. Portanto, gerir tudo isto numa planificação, enviar aos pais e pedir: eu quero que vocês façam isto e isto e isto, mas que atividades conseguissem abarcar tudo isto, não foi fácil. Não foi fácil, foi muito complicado. E vou-te dizer que, sabes, da mesma maneira como tu pegas nos desenhos de uma criança com 3 anos, com 4, com 5, com 6 e tu vês a passar daqueles bonequinhos que só têm cara e muitos braços, até um homem com botas e galochas e orelhas e sobrancelhas e não sei o quê. A minha planificação foi tal e qual. Desde a primeira que eu mandei, estás a perceber? Até à última que eu mandei, é uma diferença que nota-se que há ali uma maturidade, mas quer dizer, uma burrice, porque quer dizer, já tínhamos estes recursos à nossa disponibilidade, nós já podíamos ter usado, já podíamos. São coisas que nós já podíamos ter feito e nunca fizemos, efetivamente. Mas eu também entendo que houve um certo descaso ou uma certa discriminação em relação ao uso da tecnologia nas escolas, porque ela sempre foi vista muito mais como um entretenimento do que como um recurso. Tal e Né? qual. E nós sabemos que acaba as crianças e os jovens e os adolescentes, por eles estarem envolvidos com o uso de computadores, uso de videogames e usos desses recursos de maneira mais para diversão, é difícil para eles perceberem que existe um aprendizado. E a escola aproveitou-se um pouco disso para meio que discriminar.
Então, eu acho que nós temos dois grupos dentro da educação, que é um grupo que tenta trazer a tecnologia de uma maneira mais pedagógica, mais proveitosa, e um grupo que tem a resistência porque não conhece os recursos. Eu acho que não é nem porque eles não queiram, é desconhecimento. Mas agora a pandemia acabou obrigando essas pessoas a terem que conhecer. E nesse sentido eu acho que houve um grande avanço, né? Sim, mas é assim, mas também o que eu acho que também acontece muito é que não se utiliza tanto assim o computador. Não eu acho que não há tanta gente que tenha assim um computador em casa. E acho que nesta pandemia isso saltou um bocadinho. A dada altura, as escolas começaram a perceber que muitos dos alunos tiveram aulas no próprio telemóvel, não têm Pronto. propriamente acesso no computador. E os telemóveis, por muito desenvolvidos que sejam, mesmo quando estás a fazer uma pesquisa e etc., nós sabemos que um computador tens uma forma de ver as coisas de uma maneira completamente diferente, não é? Pronto, Os telemóveis, para quem é do Brasil, são os telefones celulares. Itálica. Deixa eu só Exatamente. esclarecer isso. E aí nós sabemos que eles têm realmente uma limitação maior em relação a pesquisas e a aceder Muito aos maior. arquivos, né, aos Agora, ficheiros. agora tu Isso que imagina que a pandemia tinha acontecido, por exemplo, há 10 anos atrás, quando os telemóveis nem sequer eram assim, que eram. E ainda, o impacto ainda ia ser muito pior, porque como eu te estou a dizer, mesmo, por exemplo, aqui em casa, durante algum tempo, porque eu não tinha 5 computadores em casa, não é? Certamente. Durante algum tempo, o que salvou, o que foi ajudante, foi exatamente o telemóvel que foi utilizado como se fosse um computador, não é? Pronto. Agora, acho que sim, agora acho que as pessoas podem e devem utilizar. É um recurso muito interessante, mesmo nas escolas, é um recurso muito interessante. E é um recurso muito interessante e que é preciso trabalhar com os alunos, porque os meninos têm que perceber que o computador, mesmo em termos de pesquisa, mesmo em termos quando nós estamos a fazer uma pesquisa e como é que eu tenho de explicar? Mesmo quando nós queremos estudar qualquer coisa, não são as primeiras páginas muitas vezes que interessam. Apesar de serem aquelas que nós vamos procurar mais vezes. E mesmo o facto de saber procurar a informação no computador é uma coisa que nós temos que ensinar aos é, alunos, não é? na Não, verdade, o que a gente percebe, e é uma coisa que eu já venho ouvindo de alguns pesquisadores, principalmente brasileiros, que lidam com a literacia digital, é que os alunos, muitas vezes, eles têm o equipamento, mas eles não sabem fazer uma boa pesquisa porque eles nunca foram devidamente orientados. E a exatamente. E aqui escola, uma acontece vez isso. que tenha discriminado o uso da tecnologia, ela também não preparou os professores para orientar em relação a uma busca de boas fontes de informação, de boas páginas com dados que sejam confiáveis, e isso tudo precisa agora de ser ajustado. Eu acho que a Exatamente. pandemia acabou já levando a um certo ajuste, mas ainda pode ser refinado. Exatamente, tem que ser refinado. Agora, eu acho que qualquer professor que passou por esta fase vai de certeza usar este tipo de recursos de uma forma mais sistemática e vai aproveitar muito melhor estas tecnologias e tudo que está ao alcance deles e dos miúdos, vai utilizar muito melhor, penso que sim. Aliás, nós agora, voltando agora um bocadinho mais para este pós-impacto, o primeiro impacto da pandemia, nós agora vamos ter que o fazer mesmo, porque nós temos que estar preparados para o que poderá vir. Ou seja, nós tivemos agora há pouco tempo novas orientações em que a própria escola tem que estar preparada para e se, não é? Sim. Nós voltamos à Deixa eu escola, só, estamos todos presenciais, está tudo a correr bem. E se? E se for é, preciso eu, voltar para casa? eu quero só aproveitar para reforçar que aqui em Portugal já há uma diretriz, né, não apenas uma, né, mas da parte da diretoria e do Ministério da Educação, a gente tem ali orientações,
mas isso já foi sintetizado num único documento, né, que a gente até conversou sobre isso, e Sim, há ali uma síntese com as diretrizes do que fazer em termos de contingência. E exatamente. se a pandemia voltar, e se os infectados aumentarem, e se os casos começarem a ter uma Uma ampliação. expressão. O que fazer? E nesse sentido, as escolas já têm uma orientação central que vem de cima, né? Que vem de um Exatamente. órgão central e que cria uma espécie de padronização nesse plano de contingência, o que eu acho que é muito positivo do que em relação a algumas coisas que eu vejo que não acontecem. Quando você não tem uma orientação central, cada um vai agir de uma maneira e você não tem um controle e nenhuma confiança na consequência que isso pode trazer. Mas aqui em Portugal é o contrário, já tem essa diretriz, né? E aí você podia falar um pouco mais sobre isso. Pronto, é que é a diretriz que nós recebemos. Portanto, o Conselho de Ministros deliberou uma série de orientações que depois a DGEST é a direção dos estabelecimentos de ensino. Ela cruzou essa informação com a Delegação-Geral de Saúde, com a DGS, e saiu de lá um documento que depois foi entregue às escolas, onde estão não só todas as orientações que nós devemos ter em termos de saúde, como é que deve estar organizada a escola para minimizar em termos físicos a propagação de uma potencial contaminação do vírus, mas também umas orientações em termos pedagógicos. Em termos pedagógicos, eles não dizem vocês têm que fazer isto, eles dão-nos a liberdade de cada escola se organizar com os recursos que tem, entendes? Com os recursos que tem e conforme acha melhor, não só para o grau de ensino que tem, como para o público que tem à sua frente, não é? Que vai lecionar. No meu caso, que sou uma escola de pré-escolar, nós temos que cumprir algumas regras que são impostas pela DGS. Portanto, há a tentativa de distanciamento físico, o tentar haver áreas limpas, áreas sujas, não haver cruzamento de grupos, minimizar que, por exemplo, na minha escola, no edifício onde nós estamos, são 6 grupos. Evitar que estes 6 grupos se cruzem, estejam juntos. É um bocadinho difícil que isto não aconteça, e quase impossível, não é? Mais que não seja numa entrada da escola ou à saída, há sempre cruzamentos com os meninos, mas tentar minimizar este impacto. Então, cada escola, conforme os espaços que tem, conforme os recursos humanos que tem que tentar organizar-se de forma a minimizar estes cruzamentos. E depois, em termos pedagógicos, a escola tem que explicar como é que vai funcionar. E são tudo orientações muito gerais, mas que te fazem pensar. Vais ter aulas síncronas ou assíncronas no caso de faltar alguém, entendes? E eles próprios dizem, por exemplo, se na minha escola, se na minha sala aparecer algum caso, ou se tiver que de alguma forma os meninos terem que ficar isolados, entendes? Eles ainda assim dizem que eu devo estar na escola a dar aulas. Entendes? A minha aula, se eu tiver que dar aulas síncronas, deve ser feita a partir da sala e não a partir de um outro lugar que me aconteceu, que eu dava aula a partir da minha casa, entendes? Pronto, priorizar isso. Portanto, eles dão esse tipo de diretrizes, mas não sendo possível, não é. Se a minha sala tiver que fechar e tiver que vir para casa, entendes? Fecha e venho para casa. Mas tem que ficar muito bem estipulado. Há um documento que eles pedem que esteja desenvolvido e que esteja bem explícito como é que nós vamos funcionar no caso de voltar a acontecer uma situação como aconteceu. A gente sabe que tem aquela preocupação de álcool gel na entrada, na saída, uso de máscaras constantes, orientar as crianças a evitarem o contato físico, né? Há todas essas preocupações. Espaços exteriores. Por exemplo, no caso do pré-escolar, os meninos trocar o calçado, apesar de passarem por um desinfetante à entrada, usar um calçado só especificamente para aquela sala, para a escola. Por exemplo, na hora da refeição, estarem distantes e não estarem todos ao mesmo tempo. Na minha escola, 5 grupos almoçavam ao mesmo tempo. Agora não pode ser.
Agora só podem Então, almoçar o três. horário, o horário vai ser fracionado para que cada grupo fique individualmente ali Sim, fazendo o seu sim. lanche. E quando almoçam, há um tempo para poder ser higienizado novamente o espaço e saírem. Cada criança deverá, de preferência, ter sempre o seu lugar onde come. Ser aquele sítio específico, marcado. Mesmo na sala, por exemplo, dizem que quando nós fazemos, nós chamamos a hora do acolhimento, em que nós estamos sentados numa rodinha com os meninos a planificar o que é que vamos fazer, ou a contar uma história, ou uma canção, que essa roda tem que ser maior, mais ampla. Um, a minha sala, apesar de muito, muito larga, eu não vou espalhar os meninos na sala toda, porque não faz muito sentido. Um, no meu caso concreto, eu optei por, em vez de usar o sistema de roda, de sentar os meninos em roda, os meninos estão sentados como se fosse uma escola, estás a ver? Como se fosse um lugar de carteira, no chão, na mesma, cada um com o seu lugar, distanciado, virados para mim. Estando virados para mim, estão todos virados de costas, estão de costas, portanto, não há aquela facilidade de estarem a falar próximos uns dos outros, porque são idades que ainda não usam máscara, entendes? A máscara cá em Portugal só vai ser obrigatória a partir do segundo ciclo, portanto, depois dos 10 anos, pelo que eu percebi. E, portanto, vamos tentando criar estratégias neste sentido. E mesmo tentar arranjar atividades ou formas, os meninos deverão ter cada um o seu material para trabalhar. Entendes? Há um prejuízo, assim, em termos, que é aquele momento da partilha, né? Eles tinham um momento de partilhar material, de partilhar ali atividades, mesmo no processo lúdico de construção, né? Para lidar com as crianças, muitas vezes objetos e brincadeiras que faziam em pequenos grupos de 2 ou 3, agora isso já não pode mais. Então, nesse sentido, há um certo prejuízo, digamos, até social, né? De convivência, de interação, mas a gente sabe que isso é temporário, né? Se é temporário, pode ser minimizado. Por exemplo, o cantinho onde eles faziam a modelagem, que antigamente eles tinham, por exemplo, barro ou plasticina. Eu não sei se vocês têm estes termos. Massinha de modelar, Pronto, a pronto, que plasticina. eles estavam. Exatamente. Agora eu evito que eles usem, por exemplo, ou cada um tem a sua, ou então eu tenho, por exemplo, 2 ou 3 tons em que eu brinco com o amarelo, tu brincas com o vermelho, e depois amanhã eu tenho o verde e o azul, e aquelas massinhas ficam guardadas durante algum tempo que consideramos que seja suficiente para se o bicho lá estiver, não é? Que morra de solidão. Um, e depois também temos, por exemplo, eu não vou, pintura, os meninos fazem pintura, têm um boião com tinta, não vou ter 20 pincéis no amarelo, 20 pincéis no verde, porque não é, um bocado estranho, mas assim, de cada vez que a criança vai para a pintura, desinfeta as mãos, entendes? E ao desinfetar as mãos, pressupõe-se que já está, vai pegar no pincel e que está desinfetado. Há aquele cuidado dos meninos quando limpam o nariz ou quando vão à casa de banho, reforça-se essa higienização. Mas muitas das coisas já existiam, não é? O menino vai à casa de banho, vai lavar as mãos. O menino se espirra para a mão, vai lavar as mãos. Quer dizer, já existia. Agora há um bocadinho mais de cuidado com isso. E eu, por exemplo, tenho colegas minhas que têm, cada menino tem o seu grupinho de lápis de cor, e cada menino pega só no seu lápis de cor, mas também sabemos que temos de estar sempre com muita atenção, porque se o teu amarelo é maior que o meu, eu vou ter tendência a pegar no teu e trocá-lo, não é? Pronto, porque são idades que mesmo faz parte. É. E eu também uso muitas vezes só 2 ou 3, só, em vez de estar com cada um ter o seu. No final, eles usam o desinfetante antes de usar os lápis de cor. No final, desinfete com álcool gel, com o spray, porque temos o desinfetante constante na sala para estar a desinfetar, mesmo os jogos. Eles fazem um jogo, no final, guarda-se o jogo, desinfeta-se o jogo, volta-se a guardar. Um bocado por aí. Tem que ser um bocado. Muitas vezes é com o tempo que nós vamos ver. Se eu fizer assim, vão surgindo ideias, entendes? Vão surgindo ideias. A Silvânia está aqui comentando que os professores estão exercitando a criatividade para buscar alternativas diferentes na sala de aula, né? Completamente. É, Completamente. é, é um exercício constante, não apenas da criatividade, mas também de uma atenção dobrada, porque é como disseste,
né? O teu lápis amarelo é maior do que o meu, a tendência da criança é pegar o outro, e aí o professor tem que ter uma atenção ainda maior para evitar que isso aconteça. Exatamente. E nós sabemos que, além de tudo isso, vivemos um momento em que a tendência, pelo menos aqui em Portugal, é que as temperaturas comecem a baixar. Então, com a chegada de temperaturas mais baixas, as crianças chegarem até a escola mais constipadas ou resfriadas, os espirros, a tosse, esse tipo de situação vai exigir ainda mais cuidado, né? E talvez até essa contingência ou esse plano contingencial tenha que ser colocado em prática, não apenas por causa do vírus, mas até mesmo no sentido preventivo, né? Sim, mas vai ser muito complicado, porque no tal documento que eu falei há bocadinho, dizia que as pessoas que têm sintomas, que tenham sintomas de Covid, que não devem, quer sejam funcionários, quer sejam as crianças, não devem ir para a escola. O problema é que os sintomas são o pão nosso de cada dia das escolas. Mas qual é a criança de pré-escolar que não tem uma ranhoca, não é? Que não está constipada dia sim, dia não, não é? Ou que não tem problemas de dói-me a barriga não é? Está tudo ainda... Vai ser muito complicado, muito complicado. Eu sei que eles agora também já estão novamente a ajustar algumas formas de contornar a situação. Já estão a pensar as crianças não terem que ficar tanto tempo em casa, os 15 dias serão 10, vão ficar em casa, não vão ficar em casa, estão novamente a repensar isso. Mas de cada vez que uma criança está com sintomas, por exemplo, de dor de garganta, que é uma coisa muito comum, ou com aquelas febres que muitas vezes são as chamadas viroses, que têm 2 ou 3 dias de febre e passa. Se sempre que isto acontece, os meninos vão ter que ficar em casa, os pais vão estar constantemente a faltar ao trabalho, isto vai ser muito, muito, muito complicado. Eu penso que vai ser um bocado complicado gerir isto, mas acima de tudo vai ter que haver um bocadinho de bom senso. É. Vai ter que haver um bocadinho de bom senso. Aqui a Paula, que é uma amiga minha e também ela trabalha com as crianças, né? A Paula da Oferta, está comentando que estamos reaprendendo a dar aulas, né? E eu acho que é um bocado isso. Todos estão reaprendendo, não apenas naquele sentido que estavas a falar, de lidar com novos recursos e aproveitar melhor os novos recursos, mas também de lidar com o distanciamento, de lidar com a prevenção, com menos interação, tentando evitar que haja grande prejuízo nesse processo de socialização, porque as crianças estão ali num processo que tem muito mais a ver com essa socialização, com a convivência com o outro, com o coletivo, e essa proximidade acaba fazendo muita falta, né? Muita. E depois, uma das coisas que se sente muito na escola, mas é assim, os meninos têm muito, uma capacidade de encaixe muito superior ao que nós temos. E nós quando dizemos, olha que tu agora evita fazer isso porque podes ficar doente, para eles não há muito problema e nós achamos, ai meu Deus, coitadinho, que crueldade, agora não pode dar um beijinho ao amigo. Mas eles aceitam muito melhor do que nós pensamos. Eu acho que os meninos aceitam muito melhor do que nós pensamos. E o mais engraçado é que eles arranjam formas de se exprimirem, de mostrarem o carinho e de se abraçarem, digamos assim, que nós nem damos conta. Eu aqui há uns tempos atrás até achei piada porque eu vi um dos meus alunos que chegou à beira do outro e como não podia dar um abraço, fazia assim, como se estivesse a abraçá-lo, estás a perceber? E o outro, para eles foi como se fosse igual, entende? Estavam assim mesmo muito, muito, muito felizes porque estavam juntos. Mas serviu, não vi ali nenhum trauma, estás a perceber? Opá, é o que é. Neste momento é o que tem que ser. Nós temos que nos adaptar e temos que tentar minimizar e não pôr muita ansiedade nisto, não fazer disto um bicho de 7 cabeças e tentar fazer com que as coisas decorram com a maior normalidade possível. Uma das coisas que a mim me custa muito no dar aulas é a máscara. E é a máscara porque eu nunca, por acaso, nunca estudei muito isso, mas eu acho que nós lemos muito a boca.
Nós não somos surdos, e se tu estiveres nas minhas costas e falas para mim, eu ouço, mas eu acho que eu olho muito para a tua boca quando estás a falar. E eu costumo dizer, é pá, o Covid pôs toda a gente surda, está tudo surdo. Nós estamos com as máscaras e nós falamos e falamos e falamos e parece que os garotos não nos entendem muito bem. Não só os garotos, mesmo os colegas, parece que temos dificuldade de nos ouvir. Às vezes até nos rimos lá na escola entre colegas que nós dizemos, meu Deus, eu com a máscara não ouço nada. Estou com a boca tapada, parece que está a influenciar os ouvidos. Mas é um bocadinho, por exemplo, quando estou a contar uma história, eu sinto necessidade de me afastar do grupo e baixar a máscara ou retirar a máscara, porque senão as crianças parece que não entendem tão bem a história que eu estou a Na verdade, assim, além eu acho que da voz, né, e da leitura labial, que é comum, tem a questão do próprio gestual. Nós fazemos trejeitos com a boca, nós nos expressamos com o rosto, e isso eu acho que é muito rico para não apenas a nossa interação enquanto adultos, mas eu acho que as crianças, elas sentem muita falta disso, né? E a gente tem que, às vezes, lidar com situações, né, que vão além do que a gente quer, como é o caso que você está falando, né, de ter que se afastar, às vezes, um pouco para dar aula. E aí eu tô vendo aqui que tem 2 comentários. Um é da Ana Filipa Assunção, que falou que as situações que são impossíveis de contornar, que não dá para rejeitar o abraço de uma criança. E a Paula Dalfer falando de novo, que ganha todos os dias beijos virtuais, mas que eles dizem que estão com saudade das brincadeiras. Claro. Né? A Ju comentou assim que na educação infantil se aprende com a interação e agora é preciso criar outras formas. Então, assim, é tudo isso que a gente vem falando, né? Lidar com a criatividade para achar formas seguras de interação, formas que minimizem o prejuízo que o distanciamento está criando, e mesmo essa questão da máscara, do facial, que acaba levando o outro a ver melhor tudo aquilo que você quer dizer, que aquilo que você quer expressar, e que acaba fazendo muita falta. Mas eu achei muito, muito interessante esse seu gesto, né? Quer dizer, a criança faz assim como se estivesse abraçando e se sentindo abraçada, né? Exatamente. Mas é assim, mas quando nós estamos na sala e temos uma criança que está... Deixa-me ver se eu... Que precisa, que se magoou, que nós temos que falar com ela, e quando nós estamos com a máscara, ou quando nós temos que lhe tocar, eu sou sincera, se tiver que abraçar uma criança, se tiver que pegar nela ao colo, pego. Não é por aí. A seguir desinfeta-se as mãos, desinfeta as mãos ao menino, o que seja necessário. Mas efetivamente eu acho que o facto do rosto estar tapado, acho que ainda é a coisa mais cruel, não é cruel, mas é uma coisa que nos tira muita expressão. E, por exemplo, com aquela criança que eu te falei inicialmente que tinha necessidades educativas especiais, quando ela voltou para a escola depois do confinamento, foi muito complicado eu comunicar com ela. Porque ela normalmente eu bastava olhar para ela, às vezes quando ela estava a fazer as neiras, eu fazia assim. E ela percebia logo que eu estava ou chateada, ou as expressões, a minha forma de mostrar, ou o sorrir, entendes? Está tapado. E ela não conseguia perceber se eu estava a falar a sério ou não. Ficava sempre com um ar assim. Tipo, o que é que tu queres? O que é que tu queres? Sim, isso é sério? Ou estás a brincar? É apenas uma piada? Exatamente. E eu este ano, agora eu tive uma série de meninos, como eu te disse também no início do ano, que foram para a escola, do primeiro ciclo, que mudaram de escola, e eu agora recebi crianças novas. E estas crianças novas que eu recebi, que têm 3 anos, que não me conhecem, e eu não sou propriamente uma pessoa que tenha uma voz assim de Cinderela, não. Eu sou tenho um buzeirão. Por defeito tenho tendência a falar alto quer dizer, os meninos com 2 anos que chegam à minha beira e veem uma rapariga de 1,74 m, que são pai 3 vezes o tamanho deles, não é? Porque eles são muito resto de chão, são muito pequeninos, com um vozeirão, com o rosto tapado, oh coitadinhos, devo-me ter medo. Eu devo-me ter medo. Mas sinto necessidade às vezes de pelo menos aquele toque de dizer
fazer um miminho na cara, como é que vocês chamam? Um cafuné no Um cabelo, cafuné. uma coisa assim qualquer que sintam que também não sei, que não há uma barreira, que não é assim tão longe, não é? Pronto, mas é um bocadinho complicado. Acho que a máscara é o pior de tudo em termos de aula, em termos de interação, no meu caso, que eu acho que as crianças são muito pequenas e não conseguem, só através dos olhos, perceberem efetivamente se tu se te estás efetivamente a rir, se estás bem disposto. Comecei a usar outra vez o piscar de olhos, que era uma coisa que eu já não usava há tanto tempo. Foi uma coisa que eu comecei a usar outra vez com os meninos, a fazer assim, aquelas expressões que nós não usamos tanto, e Sim. agora usa-se muito mais porque tudo que mexa muito com os olhos é muito importante para eles perceberem. Mas, É, mas, mas pronto, mas acho que também não pode ser nem tanto ao mar nem tanto à serra, tem que haver um bocadinho de bom senso. Tem é que haver ali verdade. sempre algum controle. Aqui a Tânia Soares falou que eles vão te adorar. E a Paula também está falando que é um novo desafio lidar com as crianças com habilidades especiais. As crianças especiais realmente são mais, talvez, um pouco mais afetuosas, né? E elas acabam demandando um pouco mais de atenção nesse sentido, e nós temos que lidar com essa situação. A Daniela está comentando aqui que a questão de que assim, é interessante a gente ter dificuldade de compreender os outros que estão usando máscara, né? E é mesmo, Dani, a gente acaba tendo essa dificuldade de compreensão, porque o facial acaba demonstrando muito, né? Nós podemos, muitas vezes, demonstrar uma certa ironia ou um certo discordar, mesmo com afirmações, porque o facial nos denuncia. E como metade do rosto está tapado, nós acabamos tendo uma certa dificuldade para lidar com isso. A Paula também está comentando que as crianças pequenas, que o melhor local para trabalhar com elas é o chão. Mas isso aí também, a Eduarda já tinha comentado, Paula, que ela continua trabalhando no chão, agora com um espaço entre as crianças, um espaço um pouco maior para poder lidar com assim, E com uma equipa, e com uma a equipa de segurança limpeza. possível, né? Exatamente, e com uma equipa de limpeza atrás, que agora é muito mais frequente do que era antigamente. Portanto, nós agora temos os espaços da sala higienizados com mais frequência e de forma muito mais rigorosa do que até agora, não é? Eu só queria acrescentar uma coisa que acho que é importante. Quando tu és professor de português e deves ter estudado isso, nós quando começamos a aprender a ler e a escrever, e quando nós olhamos para uma palavra, ela até pode estar escrita de maneira errada que nós conseguimos lê-la em condições, não é? Sim. Portanto, há mecanismos o que nós chamamos muitas vezes até daquela ilusão de ótica, aquelas coisas que fazem daquelas espirais que tu pensas que Sim. são pronto. E deve também haver, eu não estudei muito isso, mas deve de certeza haver, e penso que há mesmo, ilusões de som, não é? Porque não é fora do comum alguém estar, por exemplo, até quando estão a cantar canções, isto acontecia muitas vezes quando eu queria traduzir canções para saber cantá-las direitinhas e não sei o quê, muitas vezes havia discussões com os colegas porque eu ouvia uma coisa, eles ouviam outra. E a palavra que o cantor estava a dizer exatamente a mesma coisa e nós percebíamos de maneira diferente. E eu acho que o facto de nós olharmos para quando nós estamos a falar, o facto de nós olharmos para as pessoas, podes até nem ter percebido muito bem, mas tu consegues completar ou consegues perceber melhor se estiveres a olhar para a boca. Ou eu acho que é mais fácil. E a verdade é que eu nunca tive problemas auditivos na minha vida e sinto-me muito mais surda desde que as minhas colegas começaram a usar máscara. E, portanto, elas põem a máscara na boca, não me põem nos ouvidos. Ninguém me tapou os ouvidos, não é? Mas, É, mas, mas sinto muita dificuldade e os garotos também. Sinto que os meninos têm dificuldade em me ouvirem. Acho é. que, acho que a máscara trouxe. eh, Penso que não é só comigo, porque eu tenho colegas minhas que se queixam exatamente do mesmo. Portanto, não Pois deve é. ser só comigo. Bom, Eduardo, deixa eu só fazer um último comentário aqui, que a Paula falou, está perguntando se a gente voltou a trabalhar. Aqui em Portugal, o ano letivo, na verdade, começa agora em setembro, Paula, por isso que já voltou. Sim. E nós No temos meu caso, agora nunca 30 parou. segundos para encerrar. Eu quero agradecer a presença de todos que vieram, que interagiram, que estiveram aqui conosco participando. Eduarda, pode encerrar aí com as suas palavras.
Ok, eu só queria desejar muito boa sorte a todos os professores que possam estar a ver, que vão com calma, aqueles que ainda não reiniciaram o ano letivo. No meu caso concreto, nós praticamente não paramos, porque quando nós voltamos do confinamento, nós não paramos, que nós fizemos o mês de agosto para, Mas